Olá! 1946, ano que rodou pela última vez a roleta no antigo cassino do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, o governo proíbe o jogo e o coloca na marginalidade. Prevê que a sua exploração em lugar público sujeita o responsável à pena de prisão e quem aposta está hoje sujeito a uma multa de até quase R$ 200 mil. Precisamente 70 anos depois dessa proibição, foi apresentada no Congresso Nacional uma proposta para a revitalização do jogo no país. Para justificar a sua extinção e criminalização à época, o governo apresentou 4 argumentos. Vamos então analisar cada um deles e compará-los com a situação atual? O primeiro argumento é o da universalização, ou seja, objetou-se que o mundo inteiro proibia os jogos. Nada mais ultrapassado tal argumento, uma vez que dos 193 países membros da ONU, apenas 37 proíbem os jogos de azar. O segundo argumento é de que os jogos de azar contrariariam os bons costumes. Ocorre que nossa sociedade tolera plenamente o jogo de azar, basta ver o quanto que o público joga em atividades análogas permitidas, como as loterias oficiais do Estado, corridas de cavalo ou em jogos ilícitos, como o jogo do bicho, por exemplo. A posição do país é extremamente dúbia, já que o jogo é aposta entre 2 ou mais pessoas, são ajustes considerados lícitos no Brasil desde o Código Civil de 1916, haja visto o artigo 814 do Código Civil atual. A exploração pública é que é vedada. Mas a ambiguidade não para por aí, pois ao mesmo tempo em que o Estado brasileiro considerou que a atividade é contrária aos bons costumes, colocando-a no campo da ilicitude, avocou para si o direito exclusivo de promover em território nacional através dos inúmeros concursos de prognósticos organizados pela Caixa Econômica Federal. Há no país uma atividade considerada ilícita, mas que é amplamente explorada pelo governo. O terceiro argumento é de que os jogos de azar facilitariam a prática de atividades ilícitas, como a sonegação, lavagem de dinheiro e a corrupção. Se esse critério tivesse sido rigorosamente levado ao pé da letra, teria acarretado na extinção de outras atividades de entretenimento que também se fizeram acompanhar de práticas irregulares, como o esporte, que se vê envolto até hoje em inúmeras práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, doping, manipulação de resultados, dentre outros, ou o mundo dos desfiles das escolas de samba, que notoriamente durante décadas esteve ligado ao jogo do bicho. Além disso, não é por falta de jogos de azar que a sonegação, a lavagem de dinheiro e a corrupção atuam para esconder seus negócios escusos. Com efeito, há um sem número de atividades que permitem tais práticas, como a criação de gado, compra e venda de joias, simulação de sinistro, criação de empresas de fachada, venda fraudulenta de imóveis, compra de obras de arte, emissão fraudulenta de títulos de cobrança, etc, etc. O quarto e último argumento foi o de que seria uma atividade degradante para o indivíduo. Ocorre que há atividades que são muito mais degradantes para o indivíduo e nem por isso são proibidas ou punidas pelo Estado, como o uso de bebidas alcoólicas, o consumo de tabaco, a prática de esportes violentos como boxe e MMA, a automutilação, dentre outros. Não há também razão para criminalizar condutas de quem está fazendo mal a si e não a terceiros, uma vez que o objetivo do direito penal é a tutela social, ou seja, o Estado apenas pune a conduta que ofenda direitos de outras pessoas. Basta ver que não se pune a tentativa de suicídio, por exemplo. Aliás, se o objetivo é o de proteger a pessoa para que ela não gaste tudo com o jogo, o Código Civil possui o Instituto da Prodigalidade, em que a pessoa que gasta desordenadamente a sua fortuna é interditada e fica, portanto, impossibilitada de gastar à torta e à direito o seu patrimônio em atividades como jogos de azar, por exemplo. Há, por outro lado, uma questão que fragiliza a situação atual, uma vez que o Estado explora o jogo em regime de monopólio, através das inúmeras loterias que promove. Ocorre que o artigo 177 da Constituição define taxativamente os casos em que são permitidos o monopólio estatal e que se restringem apenas à exploração de atividades econômicas ligadas às matrizes energéticas, como gás, petróleo e energia nuclear, por exemplo.
Ou seja, foi instituído um monopólio estatal através de decreto, contrariando frontalmente os limites estabelecidos pela Constituição brasileira. Vale destacar que a nossa Constituição tem como fundamento o valor da livre iniciativa, sendo a livre iniciativa também um dos princípios que regulam a nossa ordem econômica. Além disso, ela proíbe qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, a atitude de jogar ou não está dentro da autonomia privada, da liberdade individual de cada um, do livre-arbítrio do indivíduo em definir o que é melhor ou não para si, não havendo qualquer fundamento jurídico ou metajurídico que justifique tal limitação ao exercício de um direito fundamental, que é o da liberdade humana. Além disso, a experiência já nos mostrou que é absolutamente impossível impedir as pessoas de jogarem, ainda mais na era digital em que vivemos. Ou seja, é melhor, minha gente, regular o exercício dessa atividade do que simplesmente jogá-la na marginalidade. Não se esqueça de deixar a sua curtida, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Eu espero você no nosso próximo encontro. Aquele abraço!